De volta com o Papo Mãe, vamos falar sobre emagrecimento, porque uma das coisas que mais nos incomodam quando os nossos filhos nascem são os quilinhos extra que nós acabamos adquirindo na gestação. E eu conheci a Clínica Maria Silva, que trabalham com um método chamado Afine-se, que já eliminou mais de 1 tonelada em um ano. Nossa, dá um orgulho de ver essas fotos, gente, esses antes e depois, de pessoas que mudaram não só o número da balança, mas o estilo de vida. São pessoas que estão mais leves, mais felizes, mais saudáveis. Lá você é acompanhado por uma super equipe que nos ajuda a atingir o peso ideal, porque afinal de contas nós somos mães, sim, nos dedicamos sim, mas nós não podemos esquecer que somos mulheres e que os nossos filhos precisam da gente bem, saudável, com disposição para correr e brincar. Olha que imagens maravilhosas, gente. Por isso eu convido você a ir lá na Clínica Maria Silva, entra lá no Instagram, @Clínica Maria Silva, porque além do Afine-se, que já eliminou mais de 1 tonelada, que são essas imagens que você está vendo aí, você vai conhecer também vários outros métodos, como o método selado europeu, que é uma série de procedimentos que ataca aquela gordurinha localizada, sabe? Aquele pneuzinho, tipo, você pode até emagrecer, mas fica aquele pneu. E eu já vou avisar que vou colocar lá no meu Instagram, @AlinePapoMãe, para você acompanhar o meu antes e depois, para conferir como funciona de verdade, tá bom? Fica a dica, então, para você que quer dar aquela emagrecida. Vamos, então, continuar falando sobre brincadeiras. Tem umas cartelas de umas brincadeiras incríveis que a senhora mandou, não foi, doutora Moema, pra gente, com dicas. Pode passar pra gente as imagens, por favor? Com dicas de brincadeiras e brinquedos que a gente pode fazer. Esse eu achei fofíssimo, que é um boneco de bexiga. Lembrei muito da Vila dos Sonhos, porque lá sempre aos sábados, às 16 horas, para todas as crianças que estão brincando, tem a oficina, né? Exatamente. Então, além de ser um brinquedo que a criança mesmo vai desenvolver, trabalha as habilidades manuais também. Conta pra gente qual o aprendizado que tem por trás disso. Olha, um brinquedo extremamente simples, né? Que é uma bexiga que pode colocar dentro farinha de trigo. Farinha de trigo que põe dentro? Farinha de trigo. Pode sim. dividir a tela aí, olha, pronto. Esses olhinhos a gente pode comprar, né? Isso. Tem nessas lojas de Fácil artigos, de né? confeccionar, coloca os 2 olhinhos. Se não tiver o olhinho, pode pintar com pincel, né? E o cabelinho também é com lã. É cola, lãzinha. é lãzinha. E aí, ó, através desse brinquedo, a criança pode criar, ela pode refazer esse bonequinho, ela pode criar uma historinha, Sim. né? Ela trabalha a coordenação motora fina, porque ela está mexendo com as mãozinhas, né? Inclusive até com os dígitos da escrita, porque a criança, quando ela entra na escola, né, ela vai fazer maternal, infantil 1, ela já vai ser exigida até algumas habilidades. Sim. E muitas vezes os pais nem sabem como trabalhar essas habilidades para que a criança já adentre no universo escolar sem ter muitas dificuldades, né? Então, em casa, de forma simples, ela pode fazer esse bonequinho de bexiga. Né? Quero outra. Cada objeto no seu lugar. Mostra pra gente, por favor, nossa produção, qual outra dica que nós, mamães, podemos fazer em casa. Então, assim, você pega o objeto, faz o desenho e a criança vai atrás de colocar. Carol, conta pra gente, você que já tem muito essa percepção lá na Vila dos Sonhos. Isso pode trabalhar o senso de tamanho com a criança, de localização? Senso de tamanho, de localização, também de você saber qual é a peça que comporta, né, a cada lugar, né, as cores você pode trabalhar misturando isso daí com cores, né, e sem falar que é simples do mesmo jeito, você pode fazer em casa. Tem também uma outra questão, é que a criança faz o brinquedo. Então, não estou comprando algo já pronto, feito, fabricado por outra pessoa. Eu estou fabricando meu próprio brinquedo. Então, a motivação de brincar é uma brincadeira muito mais gostosa quando você faz com seu esforço. Você se esforçou para isso, com coisas que tem em casa. Então, acaba sendo 2 brincadeiras. O momento que você está fabricando o brinquedo e depois de usufruir. Faz diferença isso, doutor Kevin? Toda diferença. É interessante, naquela sequência de filmes do Toy Story, tem até não vou falar muito da spoiler, né, sobre o filme, mas lá atrás também essa mensagem sobre como é significativa essa criatividade da criança. Então, quando a criança, nós produzimos alguma coisa, nós imprimimos ali aquilo que nós somos. Então, a criança ali, ela está também modelando o seu eu, digamos assim, a sua subjetividade. Mais dicas, então, de brinquedos para fazer em casa. Vamos para o próximo, que é brincando com os pegadores. Vamos ver como é que funciona.
Ah, gente, isso é super simples. Muito. Super interessante. A gente coloca aí os números e aí a criança deve colocar A quantidade indicada de cada número. de pegadores. Divide a tela para a gente ficar comentando, por favor. Então, assim, tem o número 2, a gente coloca ali 2 pegadores. Tem os pontinhos também, né? Que você vai colocando os pegadores ali. Caramba, isso é muito fácil de fazer, Você gente. pode ainda misturar a quantidade com cor, a quantidade Olha com aí, outro ó. elemento. Né? Como Você- assim, Carol? Se você puder botar, por exemplo, 2 amarelos, então só pode ser pegadores amarelos. Pronto. Né? Se você pegar o 3 azul, só pode ser pegadores azuis. Então, assim, são brincadeiras que começam simples e você pode ir aumentando o grau de De acordo com a idade, né? ou com a idade, ou ela aprendeu desse jeito, então ficou chato já. Então vamos mudar e agora vamos brincar vamos botar como se fosse nos joguinhos de game, tem os estágios, níveis, né? né? Os níveis. É outro nível. Aí você pode ir aumentando o nível de dificuldade, de aprendizado da criança também. Qual a idade indicada esses brinquedos, esse daí? A partir Os de... 3, depois... acredito que a partir de 4, 5 anos. Eu acho que a por partir conta de 2 anos você já pode começar a contar, né? A aprender isso. Depende muito se a criança já está na escola ou não, se ela já tem contato com números ou não, né? Então, hoje em dia, a criança com 1 ano já está entrando na Eu escola. acho que às vezes a gente acaba subestimando nossos filhos, né? Eu acho que é importante a gente pensar nessa questão do brinquedo. Eu já escutei muitas vezes no consultório mães ou pais frustrados porque pensaram um brinquedo, compraram um brinquedo caro e não deu certo. Então, quando a gente vai vendo ali a criança, independente da idade, manipulando aquele brinquedo, pode ser que ela esteja desenvolvendo também algum tipo de habilidade. Ela colocou errado, mas ela está pegando, existe ali uma psicomotricidade que está sendo vista, né, lateralidade, etc. Então, assim, deixar que a criança brinque, perceber o interesse dela. Qual é o brinquedo que a criança tem interesse? E aí também dar atenção a esse interesse dela. E o que é mais interessante nesses brinquedos, que eu observo, não só a questão da praticidade por serem fáceis, né, e baratos, baratos, mas assim, promover também a interação dessa criança com os pais. O que é que a gente tem ouvido assim de forma recorrente? Hoje em dia as crianças estão abdicando, não só as crianças, mas os pais também, do convívio para ficarem de frente para o celular, né? Ai, o celular, o tablet, os eletrônicos em geral. Então, que gostoso poder fazer uma brincadeira dessa, que é Demais. simples, junto com seu filho, né? Confeccionar com ele e depois explorar esse brinquedo com ele. E assim você estabelecer esse vínculo, né? Uma brincadeira muito mais gostosa, muito mais prazerosa do que ele estar na frente do eletrônico Sendo passivo, né? o tempo todo. É verdade. né? Eu lembro muito da Vila dos Sonhos, porque lá não tem eletrônico, né? Não. Então a criança, meu amigo, Tem que brinca, suar. tem que suar de verdade. Com certeza. Vamos então para a nossa próxima dica, que é tela de papelão para pintura. Esse eu já vi lá na Vila dos Sonhos, com as caixas de pizza, não foi, Carol, uma vez? Foi. A proposta aí é deixar o nosso pequeno como um artista, né, doutora Amanda? É mais assim? Sim, nesse momento o Pablo Picasso, né, vai surgir, porque a criança vai se sentir bem à vontade para criar, para pintar, né, e colocar toda a sua criatividade, sua imaginação no papel. E embora seja no papel, mas ela tem, só em estar no sentido como se fosse uma tela, então já dá um outro ar, né? Perfeito. E aí é o que as pessoas que estão brincando também tem que entrar no clima, né? Então não é só ter isso daí, mas você já tem que abordar, olha, vamos pintar, vocês hoje vão ser o artista, e envolver a criança todo naquele contexto para que ele possa desenvolver. Que dicas a gente pode dar, por exemplo? Vamos supor, meu filho tem 3 anos, minha sobrinha tem 7 anos. E aí eles vão brincar juntos. Às vezes a brincadeira do meu filho pode ser bobinha para minha sobrinha e vice-versa. Como é que a gente consegue chegar num acordo e dar a dica para que a gente consiga uma brincadeira em comum, de menino e menina de diferentes idades? O que eu acho interessante é assim, a gente sempre tem essa preocupação, né? Como mãe, como tia, como professor, mas eles, quando eles estão interagindo, não tem muito essa preocupação Não, entre né, eles, doutora? não. É impressionante, porque sempre eles vão encontrar um jeito da brincadeira ser algo que eles podem compartilhar.
O que é interessante, que a gente tem visto assim com frequência, é a necessidade dessas crianças também se movimentarem mais, né? Foi falado aqui que na Vila dos Sonhos não tem eletrônico, e isso é muito interessante, porque as crianças, elas se movimentando, né? Elas vão evitar outros problemas, né? A questão da parte psicomotora ampla é interessante eles também desenvolverem, porque até correr, gente, a gente precisa ter um hábito, um treino para a gente conseguir executar da forma adequada. Então, se eu sou uma criança que eu fico dentro de um apartamento, dentro de um espaço, o tempo todo, só com o meu celular, com o meu tablet ou com qualquer outra coisa, sem me exercitar, sem interagir, eu com certeza vou ter prejuízo no meu desenvolvimento como E tem um todo. alguns outros também, que você senta e aí o brinquedo fica chacoalhando, vai para lá e para cá, e a criança fica parada, com o eletrônico para lá e para cá. Então é importante fazer realmente, já que a gente não pode mais se dar ao luxo de deixar nossos filhos brincando na rua, como nós fazíamos antes, é por isso que a Vila São José é uma mini cidade. É uma mini né? cidade. Então, deixar eles ali correndo e gastando caloria mesmo. Isso. Mais dicas, o que estou segurando? Essa é muito bacana, olha só como é que funciona, essa é muito fácil também. É tipo um papelão, né, que a mãe faz ali aqui o orifíciozinho para ela colocar a mãozinha e coloca o objeto para ela descobrir. Doutor Kevin, comenta essa pra gente, é interessante? Demais, assim, porque a criança vai exercitar a memória, né, então ela vai, peraí, no meu repertório, naquilo que eu já tive de conhecimento no mundo, o que é isso, né? Então a imaginação, a memória, isso também vai colaborando para ser desenvolvido. Tá vendo que dicas interessantes? Quero saber como lidar quando as crianças brigam. Criança brincando, briga, né? E assim, a melhor maneira, o pai e a mãe devem interferir, a gente deve deixar que eles mesmos se resolvam, porque uma coisa que às vezes a gente acaba observando é que as crianças brigam, os pais vão lá, muitas vezes sem maturidade, acabam brigando entre eles. Em 1 minuto as crianças já fizeram as pazes, está tudo resolvido. Como é que a gente deve lidar? Briga entre irmãos, briga entre colegas, eles se resolvem ou a gente precisa intervir? Como é que a gente pode fazer? Obriga a se abraçar? É interessante quando a gente pensa em todo esse aparato tecnológico que existe hoje, né? Então, na tecnologia, a gente só recebe estímulo positivo, prazer, a gente não é frustrado de forma nenhuma. A briga, ela é um conflito, digamos assim, que exige também de cada criança, de cada pessoa, uma maturidade. Então, quando os pais veem, né, digamos assim, esse conflito, diz também sobre o conflito que o pai consegue suportar, né? Então, assim, a criança pequena brincando com a maior, ou duas da mesma idade, esse conflito faz parte da vida. Então a gente deve deixar elas se acertarem, A gente precisa o quê? Estar próximo, né? Sim. Supervisionando, não obviamente. se matarem. Supervisionando, tendo em vista que esse conflito também é uma possibilidade, uma oportunidade para desenvolver. É aquela frustração, é ruim brigar, é ruim perder, é ruim não conseguir fazer do modo correto, mas isso precisa ser um caminho para eu atingir o objetivo e não evitar, porque às vezes a gente vai protegendo e essa evitação ela causa prejuízo, como por exemplo, eu não vou correr, aí dá muito trabalho, né? Tem crianças que têm um prejuízo realmente psicológico, não só físico, mas psicológico, motor por conta dessa proteção, Irmãos que assim. brigam, a gente obriga eles a se abraçarem. Ai, gente, muito ruim se abraçar uma pessoa que você está com raiva. Obriga a se abraçarem? É certo isso ou não? Não, a questão de obrigar a se abraçarem, eu acho que hoje em dia não se utiliza mais. Mas o interessante é que como tem o adulto, né, fazendo ali a mediação, é interessante que realmente eles cheguem num acordo, porque são irmãos, vão conviver o tempo todo, né? Tem que se saturar. As rusgas vão sempre acontecer, mas é interessante que eles tentem se entender e se respeitar, né? Que é o mais interessante. A briga é um momento de reflexão também, né? E de análise. Olha, Sim. O que foi que errou? Né? Você acha que isso é certo? Né? Se fosse com você, você gostaria? Então, assim, é um momento também dos pais buscarem desenvolver nas crianças essa habilidade também. É importante, assim, nesses casos de briga, de conflito, a criança está chateada. É importante que o pai e a mãe valide a criança. Olha, eu sei que você está chateado, sei que você ficou chateado, mas aqui em casa nós não vamos dormir
chateados enquanto não um fizer com o as outro. pazes. Boa, então, assim, doutor, você vai gostei. dando possibilidade também, uma ponte para a criança aprender o valor. Porque se você... o valor que eu quero passar para a criança é que nós somos uma família unida. Mas se eu obrigo, eu estou ensinando isso? Não. Perfeito. Outra coisa. Perfeito. E ela tem que chegar a essa conclusão sozinha. Beijo a todos vocês, amei essas dicas maravilhosas. Espero que você de casa também tenha aproveitado essas dicas de brincadeiras, de brinquedos que você pode fazer com seu filho para aproveitar essas férias maravilhosas e curtir aquele tempinho com eles. Próximo domingo a gente volta, 10 da manhã, com mais dicas para você. Esse em especial veio sábado, mas a gente volta no domingo. Se você quiser rever tudo isso, é só entrar lá no CV Play, que estão esse e todos os outros programas. Se quiser ver alguma coisa, sugestão de pauta, entra lá no Instagram, @AlinePapoMãe, e manda pra gente a sua sugestão. Beijo grande, fica com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau.